Fala moçada, beleza? Milhomem de volta trazendo para você o direito penal aqui na sua OAB, por meio da resolução de questões que já foram cobradas em exames unificados anteriores. Abordamos os principais temas, tópicos de direito penal que certamente serão cobrados na sua prova. E a nossa meta é que você tenha as ferramentas necessárias para, muito em breve, ter a sua carteira vermelha em mãos. Então, vamos ao que interessa. Joga na tela, é a questão. Muito bem, olha lá. A questão que será analisada agora foi a questão cobrada no exame de ordem unificada número 30 de 2019. E tem a seguinte redação. Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019, presencia em via pública um momento em que Luiz, nascido em 20 de dezembro de 2012, adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedos de outras crianças que estavam no local. Insatisfeita com a omissão da mãe da criança, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente, Zélia passa a, mediante grave ameaça, desferir golpes com um pedaço de madeira na mão de Luiz, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Descobertos os fatos, foi instaurado inquérito policial. Nele, Zélia foi indiciada pelo crime de tortura com a causa de aumento em razão da idade da vítima. Após a instrução confirmada a integralidade dos fatos, a ré foi condenada nos termos da denúncia, reconhecendo o magistrado ainda a presença da agravante em razão da idade de Luiz. Considerando apenas as informações expostas, a defesa técnica de Zélia, no momento da apresentação da apelação, poderá, sob o ponto de vista técnico, requerer. E aí o examinador confere 4 opções. Letra A absolvição de Zélia do crime imputado pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura. Letra B, a absolvição de Zélia do delito de tortura com fundamento na causa de exclusão da ilicitude do exercício regular do direito, em que pese a conduta seja formalmente típica em relação ao crime imputado. Letra C, o afastamento da causa de aumento de pena em razão da idade da vítima, restando apenas a agravante com o mesmo fundamento, apesar de não ser possível pugnar pela absolvição em relação ao crime de tortura. E, por fim, letra D, o afastamento da agravante em razão da idade da vítima, sob pena de configurar bis in idem, já que não é possível requerer a absolvição do crime de tortura majorada. Vem cá comigo. Bom, meu amigo, minha amiga, você percebe que o cerne da questão reside na tipificação do crime de tortura. Crime tipificado na Lei nº 9.455/97, que servirá como parâmetro de comparação com a situação fática, hipotética, apresentada pelo examinador. Será que a conduta dessa senhora, que é uma professora, mas que não conhecia essa criança de 7 anos de idade, se tipifica, adequa, se subsume ao crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9455, é ou não é crime de tortura? Para isso, nós precisamos analisar as elementares do crime de tortura e que deve, obviamente, partir da análise do exemplo do texto da lei do tipo penal. E é o que nós vamos fazer agora. Então, joga na tela aí. Beleza? Muito bem. Olha lá. Está aqui a Lei nº 9455/97, no seu artigo 1º, que traz a seguinte definição do que se considera por tortura no inciso 2º. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. E a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Vem cá comigo não, Batata. Olha só, para que eu diga que alguém comete um determinado crime, a conduta dessa pessoa que se analisa, ela deve se adequar como uma luva perfeitamente à hipótese constante do preceito primário da norma penal incriminadora.
Quando eu me refiro a preceito primário da norma penal incriminadora, estou fazendo referência à descrição que o legislador faz da conduta que é considerada proibida, conduta proibida constante do tipo penal. No caso, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de castigo pessoal. E essa perfeita adequação, como uma luva, nós vamos falar, ela precisa se dar em relação a todos os elementos que integram o tipo. Elementos de natureza subjetivo, dolo ou culpa, quando houver previsão legal. Elementos de natureza objetivo e também elementos de natureza normativa. O que é um elemento de natureza subjetiva? É a vontade do agente. Ele quer causar o resultado, é dolo, ou ele age com negligência, imprudência ou imperícia, é culpa. Elemento objetivo, incide sobre uma pessoa, incide sobre uma coisa, é um meio de execução, utilizou, por exemplo, de asfixia, utilizou de meio cruel, utilizou de fogo, que são elementos objetivos que, por exemplo, qualificam o crime de homicídio, e elementos normativos. Elementos normativos são aqueles que exigem uma interpretação em razão da natureza cultural ou jurídica do elemento exigido para a prática da conduta delitiva. Por exemplo, falsificação de documento público. O que é um documento público? É um conceito jurídico, documento oriundo, produzido por uma autoridade pública, oriundo da administração pública nos 3 níveis de governo, municipal, federal, estadual, tá bom? Então é isso que nós devemos buscar ao analisar o tipo penal. E é isso que nós vamos fazer agora em relação ao crime de tortura, tipificado no artigo 1º, inciso 2º da Lei nº 9455/97. Sempre fazendo a comparação com a questão trazida pelo examinador, tá bom? Vamos lá, joga na tela. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Vem cá comigo. Qual era a finalidade da professorinha em aplicar o castigo na criança de 7 anos? Era aplicar-lhe uma medida de castigo pessoal. Medida de castigo pessoal é elementar do crime de tortura no artigo 1º, inciso 2º? A resposta é afirmativa. Joga na tela aí, olha lá. Aplicar castigo pessoal é elementar do crime de tortura. Mas ela é suficiente, a aplicação do castigo pessoal é suficiente para caracterizar tal conduta como tortura? A resposta é não. Quer ver? Joga na tela. Olha lá. Submeter pessoa, né? Alguém, que o examinador fala aqui, ó. Se for, por exemplo, um animal a intenso sofrimento físico ou mental, nós aí não poderemos falar no crime de tortura. Por quê? Porque o pressuposto do crime de tortura é que a conduta do agente incida sobre pessoa humana. Na outra hipótese, quando o sofrimento físico causado é contra animal irracional, um ser sensível, mas que não é racional, nesse caso eu teria o maus tratos, não é verdade? Maus tratos animais previsto na lei contra o meio ambiente. É isso mesmo. Continua aí, joga na tela. Além disso, é também elementar do crime de tortura a causação de intenso sofrimento físico ou mental. Não é qualquer sofrimento físico, tem que ser intenso sofrimento físico ou mental. A questão trazida aqui pelo examinador esclarece, narra que foi intenso sofrimento físico? Narra. Então, em princípio, até agora, olha só o que a gente está fazendo, comparando a situação trazida pelo examinador com o tipo penal. Até agora é tortura. Mas será que continua sendo? Joga aí na tela, vamos lá. Com emprego de violência, ela deu pauladas, não é isso? Na mão da criança. Então, tem emprego de violência? Tem emprego de violência. Então, até aqui, todos os requisitos para a caracterização do crime de tortura estão previstos na análise da questão trazida pelo examinador. Mas vamos analisar mais um elemento. Joga na tela aí. Olha lá. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Guarda, poder ou autoridade. E aí eu pergunto, a professorinha tinha a guarda da criança?
exercia poder sobre a criança ou tinha autoridade sobre a criança? A resposta é negativa. Sabe por quê? Porque o próprio examinador esclarece que ela sequer conhecia essa criança. E se ela sequer conhecia essa criança, eu posso validamente afirmar que ela não tinha guarda, poder nem autoridade. E se não tem guarda, nem poder, nem autoridade, que são elementos normativos do tipo de tortura previsto no artigo 1º, inciso 2º da Lei nº 9455, eu posso validamente também afirmar que ela não cometeu o crime de tortura. Sério, professor? Tô te falando. Vamos dar uma olhada lá na questão. Joga na tela aí. Olha lá. Artigo 1º. Zélia, professora de determinada escola particular, no dia 12 de setembro de 2019, presencia em via pública o momento em que Luiz adota comportamento extremamente mal educado e pega brinquedos de outras crianças. Insatisfeita com a omissão da mãe, sentindo-se na obrigação de intervir por ser professora, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente. Está aqui a chave da resposta da nossa questão, mesmo sem conhecer Luiz anteriormente. Se a professorinha, a Zélia, não conhecia o Luiz anteriormente, ela não poderia ter a guarda, não poderia ter poder e não poderia ter autoridade. Esse tema e este termo é essencial para a correta compreensão da questão, já que, se não tem poder, nem guarda, nem autoridade, não há uma perfeita adequação do fato narrado à hipótese prevista em abstrato na lei. Não há uma adequação aos elementos normativos, embora o elemento subjetivo esteja presente, dolo, o elemento objetivo, intenso sofrimento físico, também esteja presente. Só não há adequação ao elemento normativo do tipo, o que faz com que a conduta da Zélia possa ser, por exemplo, lesão corporal dolosa, mas não será considerada tortura. E é aí que a gente responde a nossa questão. Joga na tela, vamos nessa. Letra A. Você, meu amigo, minha amiga, como defensor, né, apresentando apelação, poderá requerer a absolvição de Zélia do crime imputado pelo fato de sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura. Tá aqui, ó, de cara. É a primeira hipótese, a letra A da questão. Em face da não adequação, da não subsunção aos elementos normativos do tipo, o crime praticado por Zélia não é tortura. Logo, obviamente, a absolvição de Zélia do crime imputado pelo fato da sua conduta não se adequar à figura típica do crime de tortura. Como o examinador não dá a opção de nós pedirmos a desclassificação para lesão corporal, já que ele só fala em absolvição, afastamento de causa de aumento e afastamento da agravante, a letra A é aquela que se mostra como a mais adequada para a resposta da questão. Eu espero que você tenha gostado, meu amigo, minha amiga, porque eu volto com mais questões de direito penal para você aqui no Sua OAB. Valeu!